E aí, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Você piscou e já tem treta nova no São Paulo, torcedor. E dessa vez, o nome da confusão atende por Alan Franco, o zagueiro argentino, que vinha sendo um dos principais pilares defensivos do tricolor, está no centro de um impasse que só faz crescer e que pode terminar com uma saída pela porta dos fundos. A novela da renovação, que já era complexa, ganhou um novo capítulo decisivo. As conversas com a diretoria simplesmente travaram. E engana-se quem pensa que é só por salário ou tempo de contrato. Tem pendência antiga e bastidores que revelam uma situação bem mais delicada. O São Paulo até tentou dar andamento à renovação, mas esbarrou num detalhe crucial: uma comissão combinada na chegada do atleta que até hoje não foi paga aos seus empresários. Isso mesmo. Os representantes de Alan Franco estão irredutíveis e exigem o pagamento dessa dívida antes de qualquer avanço. O clube, por outro lado, não consegue equacionar o problema com a agilidade que o momento exige. Resultado: o tempo está passando, o contrato se aproxima do fim, dezembro, e o risco de perder o jogador de graça é real e iminente. Para piorar, Palmeiras e Cruzeiro monitoram a situação de perto, só esperando um vacilo do tricolor para agir nos bastidores. Enquanto isso, um raio caiu no Morumbi. E o nome do raio é Luca. O garoto de 17 anos entrou no finzinho da partida contra o Libertad, com o São Paulo em apuros na Libertadores, e decidiu o jogo com um toque mágico, gol da classificação, explosão da torcida e uma estreia de cinema. O problema? O contrato do jovem atacante vai até junho do ano que vem e ainda não foi renovado. Diante disso, a torcida ficou em choque. Como deixar uma joia dessas à beira do adeus? Felizmente, a diretoria já iniciou conversas com seus representantes e há um clima de otimismo, já que Luca é cria de Cotia e deve priorizar a permanência no clube. Mas o alerta está dado, não dá para vacilar com talento caseiro. E por falar em talento caseiro, Lucas Ferreira é outro que esteve na mira do mercado. O jovem de 19 anos despertou o interesse de Palmeiras, Bahia e principalmente do Cruzeiro, que chegou a oferecer um pacote robusto. 150 mil reais de salário e 10 milhões deles em luvas. O São Paulo, que até então vinha oferecendo valores bem mais baixos, teve que correr contra o tempo. Acabou fechando a renovação por 120 mil reais de salário e 5 milhões de luvas. A permanência do jogador foi garantida, mas só depois de muita pressão. E vale destacar, o garoto recusou propostas superiores para continuar no clube, onde se sente valorizado, e acredita ter mais chances de decolar para o mercado internacional. Esses episódios demonstram um padrão preocupante. O São Paulo tem deixado decisões importantes para o último minuto, correndo riscos desnecessários com atletas valiosos. Foi assim com Lucas, está sendo com Alan Franco e poderia estar sendo com Luca. Caso a renovação não avance rapidamente, é preciso ter mais planejamento. Jogador com destaque não pode ficar pendente por tanto tempo. O mercado não espera e outros clubes estão atentos a cada vacilo. Voltando a Alan Franco, a situação é ainda mais crítica. O defensor é considerado por muitos como o melhor zagueiro do elenco atual. Titular absoluto, com boa leitura de jogo, liderança e constância em alto nível. Perder esse atleta seria um golpe técnico enorme para o time. E perder sem qualquer compensação financeira então seria trágico? Ainda mais sabendo que clubes como Palmeiras e Cruzeiro estão nos bastidores apenas esperando o momento certo para agir. A regra da FIFA é clara: nenhum clube pode negociar diretamente com um jogador antes de ele entrar nos 6 meses finais de contrato. Caso contrário, é considerado aliciamento. Por isso, tudo que rola agora é nos bastidores, mas o interesse existe e se o São Paulo não resolver logo, pode acabar vendo seu melhor zagueiro reforçar um rival direto. Isso seria inadmissível para a torcida. Agora, mudando de cenário, vamos falar da política do futebol. A CBF está vivendo um verdadeiro terremoto institucional. Edinaldo Rodrigues foi afastado do cargo por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Em seu lugar, assumiu Fernando Sarney, que rapidamente marcou uma nova eleição para o dia 25 de maio, em meio a uma semana decisiva para a seleção brasileira, com coletiva de Carlo Ancelotti marcada para o dia seguinte e julgamento no STF previsto para o dia 28. Um verdadeiro caos. No meio dessa bagunça, surgem nomes para disputar o comando da entidade. Samir Shude, presidente da Federação de Roraima, conta com o apoio de 19 federações contrárias a Edinaldo. Já Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista, também pode entrar na corrida. Enquanto isso, Edinaldo segue em silêncio, esperando os desdobramentos. Ronaldo Fenômeno, que chegou a ser cotado, já disse que está fora dessa disputa. Segundo fontes, ele considera o ambiente político da CBF muito turbulento e prefere não se envolver. E mesmo com toda essa instabilidade, Carlo Ancelotti reafirmou que permanece no comando da seleção. O técnico italiano já definiu a pré-lista com 35 nomes para os jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias. Essa lista será enviada à CONMEBOL antes da convocação final com 23 jogadores, marcada para o dia 26. Tudo isso no meio do furacão político que sacode a entidade máxima do nosso futebol. De volta ao tricolor, o foco segue dividido entre o presente e o futuro. O clube precisa resolver situações urgentes, renovar com Luca, quitar pendências com Alan Franco e garantir que casos como o de Lucas Ferreira não se repitam. A torcida quer planejamento, não improviso. Quer segurança, não sustos de última hora. O São Paulo tem uma base forte, talentos promissores e um projeto esportivo que pode dar frutos desde que os bastidores não atrapalhem o que é construído dentro de campo. Por falar em bastidores, recentemente surgiu um rumor de que 2 jogadores da Ferroviária estariam sendo cogitados no Morumbi. Carlão, atacante experiente de 32 anos, e Gustavo Medina, zagueiro de 23. A história começou a ganhar corpo, mas bastou uma apuração séria para revelar que tudo não passava de uma sugestão da própria Ferroviária. A relação entre os clubes é boa, até porque o dono da Ferroviária é filho de Juliano Bertolucci, empresário influente no São Paulo e próximo ao presidente Júlio Casares. Mas isso não significa que qualquer nome sugerido será levado adiante. A verdade é que, segundo fontes internas do departamento de futebol, esses nomes foram analisados pela equipe de scout, mas nunca foram debatidos nas reuniões que realmente decidem contratações. Ou seja, Carlão e Medina, por hora, estão fora do radar tricolor. E mais, o São Paulo não pretende fazer loucuras na próxima janela. O foco será em reforços pontuais e baratos, com potencial real de competir por vaga no time titular. Nada de apostas duvidosas agora, um assunto quente, o rompimento com o patrocinador Viva Sorte. A empresa, inicialmente contratada para estampar o uniforme do São Paulo, resolveu criar uma casa de apostas e começou a usar o espaço publicitário do clube para promovê-la. Isso gerou desconforto, principalmente com a Superbet, patrocinadora master. Resultado, contrato rompido. E não foi só o tricolor. O Corinthians também rompeu com a mesma empresa por motivo semelhante. Em resposta, o São Paulo moveu ação judicial contra a Viva Sorte e já está em negociações avançadas com uma nova patrocinadora, uma empresa do ramo farmacêutico. A expectativa é que o novo acordo mantenha a receita anual em torno de 18 milhões de dólares, evitando prejuízos financeiros e garantindo a estabilidade orçamentária necessária para o segundo semestre. Outro tema que voltou ao debate é o Banco Digital do São Paulo. Desde o ano passado, o clube tinha parceria com o Magnum Bank para criar um banco exclusivo para torcedores. Mas no fim do ano, outra proposta apareceu, o que congelou o projeto. Agora, com a poeira abaixando, o São Paulo deve retomar as conversas com o Magnum e fechar o acordo em até 40 dias. A ideia é criar um canal de relacionamento direto com os torcedores e, claro, gerar receita recorrente a partir disso. Para fechar, voltamos ao caso Lucas Ferreira. O desfecho feliz da renovação só aconteceu porque o clube foi pressionado. Se dependesse da primeira proposta, o jogador teria saído. Isso mostra que o São Paulo precisa agir com mais rapidez e inteligência nas negociações.
A demora custa caro e o mercado está cada vez mais competitivo. É preciso antecipar movimentos, não apenas reagir a eles. O São Paulo tem tudo para viver uma temporada sólida, mas precisa resolver suas pendências com firmeza e visão estratégica. Jogadores como Alan Franco e Luca são ativos valiosos, e perdê-los por erros de bastidor seria um desperdício gigantesco. A torcida está de olho e não vai perdoar mais um vacilo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Quem acompanha o São Paulo com o coração na mão já está acostumado com emoções fortes, mas o que está circulando pelos bastidores do futebol mundial pode ser a bomba mais surpreendente dos últimos tempos. Acredite se quiser, rumores fortíssimos apontam que o tricolor paulista pode estar prestes a disputar o próximo Mundial de Clubes da FIFA. Isso mesmo que você leu. O São Paulo, nosso gigante adormecido, pode estar voltando à competição mais desejada do planeta. E o que antes parecia impossível, agora começa a ganhar contornos reais? E é claro que nós, torcedores apaixonados, estamos com o radar ligado, atentos a cada detalhe que vaza nos corredores da CBF, da Conmebol e da própria FIFA. Tudo começou com um burburinho que tomou força nos últimos dias após movimentações internas envolvendo a organização do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA. Previsto para 2025, como já foi amplamente divulgado, essa será a edição inaugural do torneio com 32 clubes, reunindo os melhores times do mundo em um evento que promete ser tão grandioso quanto uma Copa do Mundo. O Brasil já tem vagas asseguradas para clubes como Flamengo e Palmeiras, mas uma possível reestruturação causada por desistências, punições ou até mesmo mudanças nos critérios de acesso abriu brechas para que outros clubes tradicionais fossem convidados. E é aí que entra o São Paulo. Segundo fontes próximas à diretoria tricolor, membros da FIFA e da Conmebol estariam analisando a possibilidade de incluir o São Paulo entre os clubes convidados, levando em consideração o peso histórico do clube, suas conquistas internacionais e a imensa torcida que mobiliza multidões. O argumento é simples. O Mundial precisa de clubes com história, tradição e apelo internacional. E nesse quesito, o São Paulo dispensa apresentações. Tricampeão da América, tricampeão do mundo, responsável por uma das campanhas mais gloriosas do futebol sul-americano, o tricolor carrega um legado que não pode ser ignorado. Há quem diga que o convite poderia ser baseado em uma combinação de fatores: ranking de clubes da Conmebol, histórico recente em competições internacionais e até mesmo influência midiática. E nesse cenário, o São Paulo aparece muito bem posicionado. Em 2023, o clube voltou a erguer um troféu continental ao conquistar a Copa do Brasil, mostrando que ainda está vivo no cenário nacional e continental. Em paralelo, disputou a Sul-Americana com boas campanhas e segue entre os times mais competitivos do continente, mesmo sem estar no topo do ranking. Outro ponto que fortalece esse rumor é a força política da diretoria são paulina, que tem buscado ampliar os laços com dirigentes da Conmebol e da FIFA. Júlio Casares, presidente do clube, tem sido visto em reuniões importantes, inclusive em eventos internacionais, fortalecendo o nome do São Paulo nos bastidores. Segundo insiders, há um esforço silencioso em curso para garantir que o clube esteja entre os protagonistas do futebol global novamente. E para isso, disputar o Mundial de Clubes seria o passo ideal. A torcida, como era de se esperar, já está em polvorosa. Nas redes sociais, o assunto São Paulo no Mundial já aparece entre os mais comentados, com montagens, vídeos relembrando os feitos de Tele Santana e até apostas ousadas de torcedores que garantem que, se o São Paulo for, volta com o título. E quem pode duvidar da fé do torcedor são paulino? A mística que envolve o clube em torneios internacionais é algo que nem os rivais conseguem negar. Quando o tricolor veste o manto fora do Brasil, algo diferente acontece. E não pra por aí. O boato também ganhou corpo após a divulgação de uma lista preliminar da FIFA, com possíveis nomes de clubes que podem ser chamados em caso de necessidade de substituição.
O nome do São Paulo aparece como uma das opções viáveis, junto com outros grandes da América do Sul, como Boca Juniors e Nacional do Uruguai. Mas o que diferencia o São Paulo, segundo analistas, é justamente o fator marca global. O tricolor tem torcida fora do Brasil, tradição reconhecida em todo o mundo e uma história que o coloca em pé de igualdade com os gigantes europeus. Mesmo que ainda não haja confirmação oficial, os bastidores do Morumbi já estão fervendo. Fontes ligadas à comissão técnica revelaram que houve um pedido informal para manter o elenco em ritmo de preparação intensa, mesmo durante a pausa de competições oficiais. A justificativa: não podemos ser pegos de surpresa. Isso, para muitos, é um indício claro de que o clube está se preparando para algo maior, muito maior. E caso a notícia se concretize, o São Paulo terá pela frente um dos maiores desafios de sua história recente. Enfrentar clubes como Manchester City, Real Madrid e Bayern de Munique não é tarefa fácil. Mas se tem um clube brasileiro que sabe o caminho das glórias internacionais, esse clube é o São Paulo. E a torcida já começa a sonhar com Hernanes como embaixador, Kaká no estádio, Muricy nos bastidores e o Morumbi pulsando como nunca. Além disso, a possível presença no Mundial pode mudar completamente o planejamento do clube para o segundo semestre. Contratações pontuais, manutenção de peças importantes e uma preparação física diferenciada já estariam sendo discutidas internamente. O São Paulo, que vinha com um projeto de reestruturação a médio prazo, pode ver essa chance como a oportunidade de acelerar seu retorno ao protagonismo mundial. Torcedores ilustres como Raí, Rogério Ceni e Cafu já se manifestaram em entrevistas recentes exaltando a importância do São Paulo retomar seu espaço no cenário global. Para eles, o tricolor tem tudo para representar o Brasil à altura, não apenas por sua tradição, mas pelo espírito de competitividade que sempre carregou em sua história. O São Paulo nasceu para disputar grandes títulos. Mundial é nossa casa, disse Raí em entrevista recente à imprensa paulista. A imprensa internacional também começa a prestar atenção. Um portal argentino chegou a afirmar que o São Paulo é um dos poucos clubes brasileiros com cara de Europa, em referência à organização estrutural e ao legado deixado pelas conquistas internacionais. Já jornais italianos relembraram os confrontos históricos contra Milan e Liverpool, destacando a raça sul-americana do tricolor. A realidade é que, mesmo que o convite não seja oficial, o simples fato de o São Paulo estar no radar da FIFA já é motivo de orgulho e euforia para quem ama o clube. Depois de anos difíceis de reconstrução, de reformulação de elenco e de redescoberta de sua identidade, o tricolor vê o horizonte novamente se abrir diante de si com uma luz que remete aos tempos áureos. E esse movimento também pode ter reflexos diretos na parte financeira. A participação em um torneio como o Mundial traria não apenas prestígio, mas milhões em premiações, cotas de TV, patrocínios internacionais e valorização de jogadores. Isso, para um clube que ainda se recupera economicamente, seria um verdadeiro divisor de águas. Os torcedores mais antigos que viram o tricolor brilhar nos anos 90 e em 2005 voltam a sentir aquele frio na barriga. A ideia de voltar a ver o escudo são paulino no centro do mundo, enfrentando gigantes e sendo respeitado globalmente, mexe com a emoção de toda uma geração. Para os mais jovens, seria a chance de presenciar algo que só conhecem pelos vídeos antigos e relatos dos pais: o São Paulo campeão mundial. Enquanto isso, os rivais observam com um misto de desconfiança e preocupação, né? Afinal, ninguém duvida do poder de mobilização do São Paulo quando se trata de grandes competições. E o que começou como um rumor já virou uma verdadeira corrente de fé entre os torcedores. Basta entrar em qualquer rede social para ver hashtags como #PronsTricolor no Mundial, volta gigante e qual o Globo nos espera. Se a confirmação vier e tudo indica que o martelo pode ser batido nos próximos meses, o São Paulo terá a chance de escrever mais um capítulo épico de sua gloriosa história.
E nós, torcedores apaixonados, estaremos lá, prontos para apoiar, vibrar, chorar e, quem sabe, comemorar mais um título que apenas clubes verdadeiramente gigantes conseguem alcançar. Por enquanto, seguimos atentos, com os olhos abertos e o coração acelerado, porque se tem uma coisa que a história já nos ensinou, é que quando menos esperam, o São Paulo ressurge. E quando o tricolor volta, não volta para brincar, volta para vencer, volta para fazer história, volta para ser campeão do mundo. Mais uma vez, apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo!